Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda neste canal. E nós estamos fazendo aqui a leitura do segundo livro de Reis. Se você quiser acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal, se não for inscrito. Também deixa seu like, também clica ali no sininho para receber as próximas notificações das nossas próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Reis, capítulo 12. O reinado de Joás em Judá. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, de Berseba. Praticou Joás o que era justo perante o Senhor, durante toda a sua vida, atendendo às instruções do sacerdote Joiada. Contudo, os altares das colinas não foram extintos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses lugares idólatras. Então Joás ordenou aos sacerdotes: ajuntai toda a prata trazida como dádiva sagrada à casa de Yahvé, o dinheiro coletado no recenseamento, as ofertas individuais e toda a prata que cada pessoa trouxer voluntariamente para o templo do Senhor. Versículo 5. Que cada sacerdote a receba dos ofertantes, para que os estragos do templo sejam consertados, onde quer que se encontrem. Ora, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes não tinham ainda restaurado o templo. Por esse motivo, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes e lhes indagou: por que ainda não consertastes as partes danificadas do templo? De agora em diante não recolhei mais prata com vossos tesouros, com vossos tesoureiros. Desculpe, vou ler novamente. De agora em diante não recolhei mais prata com vossos tesoureiros, mas destinai-as para as restaurações. Versículo 8. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhum dinheiro do povo, nem se encarregarem dessas reformas no templo. Mas o sacerdote Joiada tomou uma caixa, fez um buraco na tampa e a colocou ao lado do altar, do lado direito de quem entrava no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada depositavam ali todo o dinheiro que se trazia ao templo do Senhor. Versículo 10. Quando eles viam que já havia muita prata na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e punham tudo em sacos encontrados no templo do Senhor. Uma vez conferido o dinheiro, era entregue aos empreiteiros contratados para as obras do templo do Senhor. E estes o empregavam, pagando os carpinteiros e os construtores que trabalhavam na casa de Yahvé. Versículo 12. Os pedreiros e escultores, e na compra de madeira e pedras lavradas, destinadas à restauração do templo. Versículo 13. Contudo, a prata trazida à casa de Yahvé não era usada na confecção de taças de prata, nem apagadores, cutelos, bacias para aspersão, trombetas, nem objeto algum de ouro ou prata para o templo do Senhor, porquanto a entregavam totalmente aos trabalhadores que se responsabilizavam por administrar essa verba nos reparos que o templo necessitava. Versículo 15. Nessa época, não se exigia prestação de contas dos que pagavam os empreiteiros e trabalhadores, pois todos agiam com honestidade. Versículo 16. Entretanto, todo o dinheiro oferecido pela expiação de um delito
pecado ou culpa, não era destinado às reformas da casa de Yahvé, mas entregue aos sacerdotes, porquanto lhes pertencia. A morte de Joás, versículo 17. Nesse tempo, Hazael, rei da Síria, atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois, Hazael decidiu marchar contra Jerusalém. Versículo 18. Joás, rei de Judá, tomou todos os objetos sagrados que seus pais Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, tinham consagrado, e tudo o que ele mesmo havia oferecido, como também todo o ouro que estava no tesouro da casa de Yahvé e no palácio real. E o mandou a Hazael, rei da Síria, o qual desistiu de invadir Jerusalém. Versículo 19. O restante da história de Joás e todos os seus feitos, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? A traição dos servos de Joás. Versículo 20. Levantaram-se 2 dos servos de Joás e conspiraram contra ele e o mataram em Bet-Milo, casa de Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. O rei Joás morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi. E seu filho Amazias passou a reinar em seu lugar. Muito bem, eu concluí aqui a leitura de 2º livro de Reis, capítulo 12. Agora estarei lendo o que diz o comentarista. Joás foi um rei bom, enquanto Joiada instruiu-o, em virtude da natureza contida da condenação, lugares altos, tanto aqui como para os próximos 3 reis, provavelmente não eram centros de adoração pagã. Em vez disso, é provável que fossem santuários ilegais para a adoração de Yahvé fora de Jerusalém. Essas brechas não impediram um novo ciclo de bênçãos, mas podem ter prenunciado uma cegueira espiritual penetrante e popular que estava por vir. Isaías 6, 9, 10. Em um determinado ponto, essa cegueira espiritual tornou-se inevitável o juízo. As atividades do próprio avivamento de Joás parecem ter começado com a reconstrução da casa do Senhor. Ele ordenou que algumas dádivas trazidas ao templo fossem designadas para a reforma da casa do Senhor. O texto não deixa claro quais taxas ou dádivas o rei selecionou da lista dada aqui. Essa lista mencionou o dinheiro das coisas dedicadas, literalmente, prata das coisas santas, o dinheiro pela contagem, possivelmente o censo anual dos homens, Êxodo 30, 13 e 14, e o dinheiro que é estimado para cada homem, entre parênteses, dádivas voluntárias. As palavras não haviam reparado as fendas, indicam que os sacerdotes tinham sido negligentes na reparação da casa do Senhor. Talvez após alguns conflitos entre os oficiais do templo e o rei sobre quem administraria os gastos das receitas, o rei assumiu o controle de algumas receitas do templo e as designou para a reconstrução do templo. É possível que Joás tenha assumido o controle apenas das taxas e dádivas designadas para as operações de reconstrução. Dados posteriores, versículo 16, revelam que ele não se apoderou de todas as receitas do templo. Essas taxas designadas eram dirigidas a uma arca da tesouraria.
destinada para a reconstrução da casa do Senhor. E então, por ordem do rei, esses fundos eram reembolsados para a reconstrução ou reparar as fendas da casa do Senhor. O registro relativo aos supervisores é positivo, afirmando que eles eram tão honestos que nenhuma prestação de contas era necessária. Contudo, até esse ponto, os recursos eram inadequados para a reposição dos utensílios necessários à adoração no templo. Mais tarde foram destinados recursos para esse propósito, segundo Crônicas 24:14. Segundo Reis, omite qualquer registro de infidelidade posterior de Joás para com Yahvé. Uma expedição de saque dirigida por Hazael, rei da Síria, foi um juízo por causa das primeiras fases da infidelidade de Joás. Essa campanha demonstrou o colapso do poder israelita reunido, exatamente há 2 décadas, quando Jeú se apoderou do trono de Israel. Israel competia com Hazael por Ramote e Gileade, praticamente em termos de igualdade. Agora, Hazael aparentemente marchou livremente através do território de Israel até a costa e então ao sul ao longo da costa para capturar Gate. Com Gate capturada e Judá enfraquecido, a rota para Jerusalém estava aberta. Joás enviou os tesouros da casa do rei e da casa do Senhor para comprar a retirada de Hazael. Pelas informações de Crônicas, sabemos que, após mais alguns anos de infidelidade de Joás, os sírios, provavelmente sob Ben-Hadad, invadiram novamente Judá, entraram em Jerusalém, segundo Crônicas 24:23, mataram muita gente e se apoderaram de muitos outros despojos. Várias diferenças factuais distinguem essa penetração de Jerusalém da ameaça de Hazael a Jerusalém mencionada acima. Embora o avivamento tenha começado formalmente com Joás, foi de pouca duração e superficial. Isso poderia explicar por que razão o retorno da prosperidade, do poder e da bênção foi adiado até mais tarde. Após as frases formulares a respeito do fim dos atos de Joás, o texto relata que ele morreu assassinado. Uma tragédia quase certamente instigada por sua idolatria e pelo saque de Jerusalém. O assassinato ocorreu em Milo. Semelhanças no significado da raiz sugerem que Sila poderia ser outra palavra para a rampa ou estrada descendente logo ao sul de Jerusalém. Essa possibilidade poderia dar o sentido de Bet-Milo, o que desce paralelamente à estrada.